Olá! E hoje vamos para mais um relato. A gente vai conhecer a história do espírito da Ana Elisa, intitulado Burnout, esgotamento profissional e consequências. Ela vai contar a história dela com um marido que tinha essa síndrome de burnout. O burnout, ele, ao contrário do estresse, que é passageiro, o que acontece? No burnout, esse estresse vai se acumulando. E com o tempo, a mente e o corpo literalmente travam. Então a gente vai conhecer essa história que foi trazida pela nossa querida médium Sônia Lopes, do canal Revelações Espirituais. A Sônia, ela é terapeuta espiritual e ela trabalha com terapias de vidas passadas. Se você se interessou, procura a Sônia no canal Revelações Espirituais. E vamos conhecer o relato do espírito da Ana Elisa, que vai trazer muitos aprendizados pra gente. Estava muito frio naquele dia. Era inverno no sul do Brasil. Mais frio ainda estava o meu marido para comigo. Éramos jovens, nos casamos apaixonados. O que será que houve? Parece tudo tão distante. Ele era o primeiro a dizer: vamos sair, vamos passear. No entanto, agora estava deitado no sofá, coberto até a cabeça. Será que está com problemas no trabalho? Mas ele gosta tanto desse trabalho. Seja o que for, preciso saber para apoiá-lo. Por mais que eu o ame, se ele quiser se separar, vou sofrer por um tempo, mas eu vou seguir em frente. Preparei um café bem quente, fui até ele e tirei a coberta da sua cabeça. Ele me olhou, reprovando o que eu fiz. E eu disse: chega, João Manuel, vai me falar o que está acontecendo? Tome esse café. E coloquei a caneca na sua mão. Ele a pegou, respirou fundo e disse: obrigado, eu estava precisando. Vai me contar o que está acontecendo? Porque se você não me fala, fico pensando 1000 coisas e só coisas ruins. Desculpe, querida, não queria te preocupar. Eu acho que o ambiente do meu trabalho está me adoecendo. Vejo tanta injustiça. Pessoas casadas tendo romances com colegas de trabalho. Uma energia estranha está no ar. Eu disse a ele: meu bem, não tem como controlar as atitudes dos outros. Não traga os problemas deles para você. Penso em sair desse emprego. Não estou mais com ânimo para conviver nesse tipo de ambiente. Me incomoda ver tantas coisas erradas. Meu bem, em todos os ambientes de trabalho vai existir isso. Aprenda a lidar. O tempo passou e João Manuel estava cada vez mais deprimido, sem energia. Eu disse: meu bem, tira alguns dias de férias. Saia um pouco desse ambiente. Será que eu faço isso? Estou tão atarefado. Afinal, tenho um cargo de confiança. Respondi que, por sinal, é um cargo cobiçado por muitos. Acho que você está sendo atingido por energias ruins, pela inveja. Ele sorriu e respondeu: imagina! Quem teria inveja de mim? Sou uma pessoa simples, honesta, que não prejudica ninguém. Trato todos da minha equipe bem. Não precisa ter muito para ser invejado. João Manuel saiu de férias. Mesmo assim, continuava desanimado. Parecia que passeio, descanso, nada o agradava. Eu o via tão distante, estava preocupada. Voltando de viagem, fui falar com a minha mãe.
Contei a ela sobre os sintomas do João e ela falou: filha, tem ambiente de trabalho que adoece, deixa a pessoa deprimida. Como que é o chefe dele? Ah, mãe, é uma pessoa muito complicada. Com o tempo, acho que os funcionários confundiram empresa e chefe com amigos de farra, bebedeiras. E como o João Manuel é correto, eles o deixaram de lado. Não obedecem, não entregam os trabalhos. Isso já faz anos. Penso que isso o desanimou. Ele conseguiu subir de cargo por mérito, disciplina. Mas parece que isso já não é tão importante. É lamentável. Não quero que meu marido adoeça emocionalmente. Mamãe falou: ele já está doente. É necessário cuidar. Uma terapia pode ajudar. No decorrer dos dias, Marlene, uma moça que há anos trabalhava na empresa e esperava por uma promoção por sua competência, tinha a certeza de que seria promovida. João Manuel também torcia por ela. Essa moça chegou à empresa e na Copa os colegas estavam comemorando. Marlene entrou e ficou surpresa com o que viu. Adriana, a moça mais bonita do setor, havia sido promovida no seu lugar. Adriana estava na empresa há 1 ano, Marlene há 13. Envergonhada diante dos colegas, saiu da Copa e não voltou mais. Abalada, não soube lidar com a decepção e tirou a própria vida. Depois disso, a empresa passou a ser assombrada por Marlene. O espírito dela continuava vivo e com muito ódio. Falei ao meu marido: chega, saia dessa empresa, feche esse ciclo, novas oportunidades virão. E ele sempre falava: vou pensar nisso. Eu não estava mais aguentando a energia ruim que ele trazia para casa, o mau humor e a irritação. Não dava para conversar com ele. Estava preocupada e fui conversar com a minha mãe. Mãe, o que eu faço? João Manuel está cada dia pior. Filha, na clínica em que eu trabalho já vi muitos pacientes com síndrome do esgotamento profissional, mas não é só isso. Essa moça que faleceu trabalhava com João Manuel, eles eram amigos. Ela pode estar próxima dele. A forma como faleceu, triste e decepcionada, faz com que continue sentindo a mesma coisa. Mas mãe, como vamos ajudar um espírito? Mamãe respondeu: existe tratamento para tudo, principalmente espiritual. Voltei para casa e vi o meu marido no sofá, com a cabeça coberta. Pensei: de novo não. Puxei a coberta e vi que um vulto se movimentou e sumiu. Minha Nossa Senhora, o que foi isso? Eu disse a ele: levante-se e tome um banho. Vamos ao médico. O diagnóstico foi burnout, esgotamento profissional. Calmantes, remédios para dormir e alguns dias de atestado médico. Quando eu chegava do trabalho, ele estava no sofá, com a cabeça encoberta e sua aparência estava péssima. Eu lhe disse: como você está lidando com o que aconteceu com a sua colega de trabalho? Marlene era muito próxima, uma ótima colega. Eu não sabia que ela era tão frágil emocionalmente, a ponto de não saber lidar com as decepções. Não precisava ter morrido desse jeito. Parece que ela está perto de mim. Ela trabalhou tanto, até depois do horário, para conseguir essa promoção. Ela está sofrendo e mesmo morta, sinto que está no trabalho, sinto que está aqui. Será que é invenção da minha mente?
resolvi ir até a empresa onde meu marido trabalhava. Ele estava afastado havia 3 meses e não tinha melhorado. Adriana, a moça mais bonita que recebeu a promoção, veio falar comigo. Como está João Manuel? Eu devolvi a pergunta. E você? Como está? Como se sente no lugar de Marlene? Muito bem. Se ela foi fraca, isso não é problema meu. O mundo é dos espertos. Só fiz o que o meu superior me pediu. A Marlene não quis fazer. Me deu vontade de dar uma nela, aquela menina desaforada, e ainda comentou: diga ao seu marido que estão se desenvolvendo muito bem na vaga dele. Ou seja, ele não faz falta aqui. No pouco tempo em que fiquei ali, saí estressada. Imagine o meu marido naquele ambiente tóxico por tantos anos. Entreguei os atestados e voltei para casa. Ele estava no mesmo lugar, no sofá, com a cabeça encoberta. Fui pedir ajuda à minha mãe. Ela trabalhava em uma clínica e falou: filha, seu marido está sendo obsidiado por um espírito, por este espírito. Só o remédio não vai ajudar. Leve-o a um centro espírita. Mãe, eu nunca fui num lugar assim. Deus envia o socorro de várias formas. Médiuns são médicos do espírito. Não é só por seu marido, mas por Marlene, que chegou ao limite e tirou a própria vida. Filha, vai buscar ajuda? Eu vou com você. Chegamos ao centro espírita, um lugar calmo, com música suave, e fomos encaminhados a conversar com Alice, uma médium de meia idade. Ela nos convidou a sentar e falou para João Manuel: olhe para mim. Você está carregando os problemas da sua empresa nas costas. Procure resolver os seus primeiro. Você não vai mudar o comportamento dos outros. Mude você. Procure outro emprego onde se sinta bem. Não se apegue ao tempo que tem de empresa. Veja isso como aprendizado. Os anos em que esteve depressivo atraíram muitos irmãos desencarnados, principalmente a sua colega de trabalho. João Manuel só chorava. Ela colocou a mão sobre ele e orou: Jesus, luz da vida, toque com sua ternura esses irmãos presentes, encarnados e desencarnados, que sofrem dores emocionais. Envie a luz dos mentores para ajudá-los. Quando terminou a oração, ela falou: você está livre das correntes energéticas negativas que o ligavam a desencarnados. Cuidar do emocional é tão importante quanto o físico. Aprenda a lidar com as dores da vida orando, pedindo a Jesus fortalecimento. Não há vida sem Jesus. Ele é a paz. João Manuel saiu da depressão, conseguiu outro emprego e aprendeu que não pode mudar o comportamento dos colegas de trabalho, nem trazer para sua vida os problemas dos outros. Cada um deve cuidar de si. E quando não se sentir confortável, deve falar sobre o que está sentindo. Não guardar a ponto de adoecer. O espírito não morre. Isso me abriu os olhos para a vida e para o equilíbrio. Eu e meu esposo seguimos na fé e ensinamos os nossos filhos a ter uma conduta moral equilibrada. A entender que é o espírito que retorna para o plano espiritual com tudo o que vivemos de experiência na Terra. E que essas boas experiências também servirão no plano espiritual. Cada um de nós tem um tempo diferente para o despertar espiritual. Não tente mudar o outro. Mude você, suas atitudes e os seus caminhos.
Que mensagem linda sobre da gente entender verdadeiramente que o comportamento o comportamento do outro não é nossa responsabilidade. O que é nossa responsabilidade é como a gente vai tolerar esses comportamentos. Simples assim. E como é importante, gente, ela falar que as pessoas não invejam o que a gente tem. Elas invejam aquilo que a gente é. Quanto mais correto a gente seguir nessa vida, no caminho do bem, no caminho de Jesus, trabalhando honestamente, aí sim teremos pessoas invejosas. E isso a gente tem que cuidar do nosso interior, como ela fala, se fortalecer em Jesus, para essas energias negativas não nos alcançarem. E sobre o fato dele ter, naquele momento de depressão dele, ele ter atraído espíritos inferiores. E a gente tem que entender que espíritos inferiores não são necessariamente do mal. Porém, todos os espíritos do mal são, sim, inferiores. Espíritos inferiores, sofredores, são aqueles que a gente atrai de acordo com a nossa vibração, com os nossos pensamentos. Foi o que aconteceu com o João Manuel. Por conta da depressão, ele atraiu espíritos sofredores que potencializavam essa dor, né, espiritual, essa dor mental nele, que deu no que deu, né, dele ficar esgotado e desenvolver o burnout. Então tudo vai depender, os espíritos, gente, nos influenciam, é uma questão que está lá no Livro dos Espíritos. Eles nos influenciam mais do que a gente pensa. Então tudo vai depender da nossa vibração, das nossas condutas, tá? Quem vai ser as nossas companhias espirituais. E sobre o tratamento, né? Que ela fala que foi na terapia. Então qualquer síndrome que a gente tenha, né? Algum problema mental, burnout, depressão, o que for, temos sim que procurar um médico. Remédio, porém, paralelo, a gente tem que procurar também ajuda espiritual, né? Como ela fala, procurar os médicos espirituais para tratar não só a nós, como os espíritos que estão nos influenciando. Porque se a gente não cuidar deles também, essa doença vai continuar. Então é de suma importância o tratamento espiritual, de preferência numa casa espírita. E como a gente aprende através da nossa transformação, quando eu me transformo, tudo se transforma ao meu redor. Então, à medida que eu vou melhorando a minha moral, as minhas virtudes, eu vou afastar as energias negativas e vou atrair as boas energias. Então, espero que vocês tenham gostado. Compartilhem essa história linda, que é um aprendizado, com quem esteja sofrendo desse problema do burnout, e que possa ter servido para você também, se você tiver esse problema. A gente se vê na próxima psicografia. Fiquem bem.